Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, desfrutando uma vida diária com Deus. A palavra de Deus nos ensina a entrarmos na presença de Deus com louvores. É o que fazemos aqui no início desta meditação diária, a qual quero compartilhar convosco. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus com todos os amigos ouvintes. Palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 44, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e a porá em ordem perante mim, desde que a ordenei a um povo eterno? Esse quem anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais porventura, desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem e de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem nem entende, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artes são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Note, o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e as funde com o martelo e as lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e se não bebe água, desfalece. O carpinteiro, ele estende a sua régua e prega a almagra, apranha com o cepilho e marca com o compasso. Ele faz seu Deus a semelhança do homem, segundo a imagem do homem, para ficar em casa. Tomou para si cedro, ou toma um cipreste, um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com a outra metade come carne. Assa-se e farta-se, também se aquenta. E diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então ao resto faz um Deus, uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. E se inclina e ora-lhe, e diz, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito,
e já não têm conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, e o engano desviou da madeira que não lhe pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Meus amados e queridos ouvintes, estamos aqui diante desta palavra, palavra de Deus, palavra gloriosa para nossas vidas. Palavra que foi entregada ao povo de Israel, ao povo escolhido por Deus para ser testemunha do Senhor entre as nações. A palavra de Deus nos diz que a salvação vem dos judeus. A eles foram dadas ali as promessas. Mas agora esta mesma promessa, ela alcança nós, os povos gentios. Nós vemos que este Deus que é imutável, vemos que esse Deus agora, ele se revela a cada um de nós. Um Deus que não muda. A palavra de Deus diz, o Senhor dizendo em sua palavra, que ele é o primeiro e o último. Mas vemos que do início ao fim, Deus ele não muda. Ele diz na sua palavra que não há um outro Deus fora dele. Ele é o único Deus. E ele quer que todos os homens o reconheçam como um único Deus e somente a ele clamem e roguem, supliquem ao seu favor. Mas nós vemos aqui a palavra de Deus no decorrer do texto, falando que este Deus que anunciou todas as coisas, desde o início até o fim, aquilo que ainda vai acontecer, tudo por este Deus já foi anunciado. E pelas suas testemunhas já foi proclamado, já foi anunciado em toda a terra. A palavra de Deus aqui, ela vai dizer a quem nós assemelharemos, associemos como ele. Porque não há outro como ele, não há outra rocha como ele, não há. Ele é a rocha da nossa salvação. E a sua palavra vai decorrer dizendo que todos os artífices de má escultura, eles são vaidade, assim como as suas obras. As obras feitas pelas suas mãos são vaidades. A palavra de Deus diz que o artífice, ele pega a madeira, ele faz dessa madeira um Deus semelhança de um homem para ter em sua casa. E a este Deus ele se prostra diante dele, ele se ajoelha diante dele, e ele roga em seu favor para que este o atenda em suas necessidades, para que este o socorra nas suas aflições. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos assemelhar a esse que assim faz, porque todos estes serão confundidos. Porque o Senhor diz: eu sou o vosso Deus. Eu vos anunciei, fiz ouvir e fiz conhecer as coisas que já foram, que já passaram e as coisas que estão por vir. Eu sou e fora de mim não há outro Deus. Mas nós vemos o mundo enganado no vício e no pecado, enganado nas ilusões, enganado nas vaidades. A mente do homem, o coração do homem, é uma máquina de fazer ídolos. Mas a palavra de Deus, ela vem aqui revelando toda a verdade a qual nós necessitamos saber para sermos libertos. Porque diz a palavra do Senhor Jesus em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é proclamada por amor de cada um de nós. E a palavra de Deus, ela continua dizendo que aqueles que desta forma procedem não têm entendimento. Mas o Senhor, ele quer nos dar entendimento para que nós possamos ser salvos. Não devemos
olhar para as obras da mão do homem, porque a palavra de Deus diz que a glória do homem é como a erva, seca-se a erva, a sua flor murcha e cai. É só por um momento. Por mais glorioso que seja a glória do homem, vai passar, é vaidade. Mas a glória de Deus, ela permanece para sempre. Vemos a glória de Deus em toda a criação. Vemos a glória de Deus nos convidando para o adorar. Mas o homem continua seguindo após as suas vaidades. Mas a palavra de Deus, Jesus, ele diz ao seu discípulo: ide e pregai o arrependimento em nome de Jesus, ide pregar em nome de Jesus o arrependimento e a remissão dos pecados. Para que haja remissão de pecado, é necessário que haja arrependimento no coração do homem. Amigo, enquanto você não se arrepender dos seus pecados e das obras a quais não produzem frutos, a quais são vaidades, não há remissão de pecados para as vossas vidas. Mas como arrepender dos meus pecados? Como arrepender dos seus pecados? A palavra de Deus, ela nos dá a receita. Ela mostra o diagnóstico da nossa vida, mas ela dá a receita para que nós sejamos curados. E que receita é esta? Isaías 45, versículo 22, o Senhor Jesus, ele diz: olhai para mim e sereis salvo, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Olhar para Jesus para que sejamos salvos, porque Ele é Deus. Fora de Deus não há salvação. Porque o versículo 20 do versículo 44, a qual acabamos de ler, a palavra de Deus diz que o homem, após ele fazer tudo isso que ele faz, após ele se prostrar diante daquilo que não é Deus, após ele clamar socorro por aquilo que não é Deus, a Bíblia diz no versículo 20 que ele apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou da verdade. De maneira que ele não pode livrar a sua alma. Ele não pode livrar a sua alma. Nem dizer: não há mentira na minha mão direita. Portanto, diz a palavra de Deus, que seja todo homem mentiroso, para que Deus seja verdadeiro. E em verdade, o Senhor se revela a nós por intermédio da sua palavra. E a sua palavra aqui, ela diz que ao olharmos para Jesus, seremos salvos. Não haverá mais engano no nosso coração. Já não seremos mais enganados por conta das vaidades, a qual o homem tem deixado ser enganado. Porque o Senhor, ele disse: por mim mesmo eu tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Por isso ele manda nós testemunhar a verdade. Jesus é a verdade. E não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim mesmo jurará toda a língua. Aqui está falando do grande dia do acerto, o qual nós prestaremos conta diante de Deus. Ainda que nesta vida o homem não se renda diante daquele que pode remir a nossa alma dos nossos pecados. Vai chegar o grande dia do acerto. Ali todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, ele é o único Senhor, o único Deus, para a glória de Deus Pai. Mesmo aqueles que não se dobraram nesta vida, naquele dia, os seus joelhos terão que se dobrar e as suas línguas terão que confessar que Jesus Cristo, ele é o único Senhor, ele é o único Deus, ele é o único que pode livrar o homem dos seus pecados, ele é o único que pode socorrer o homem nos seus apertos, nas suas angústias. O versículo 24 vai falar: de mim mesmo se dirá, deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele.
todos que se irritarem contra esta palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo serão envergonhados naquele dia, aonde ao dobrar os seus joelhos, vão confessar o Senhor como Senhor, vão confessar com sua língua que Ele é o único Senhor, ali com o joelho dobrado diante dele. Mas ali naquele momento já será muito tarde. Já será muito tarde, porque ali a sentença já foi decretada, que a luz veio ao mundo. Mas o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram continuar com seus corações voltados para as vaidades, adorando e servindo um Deus que não pode salvar. Então, ali por o homem ter escolhido continuar nas trevas, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aqueles que nesta vida olharam para Jesus, reconhecendo seus pecados, convertendo-se dos seus maus caminhos, agora esses reinarão com ele por toda a eternidade, livre da condenação do pecado, porque em vida confessaram ao Senhor Jesus, aceitaram a sua verdade, aceitaram o evangelho de bom grado em seus corações. Porque no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Glórias a Deus, ao Deus de Israel que nos salvou e colocou sobre nós o seu nome para que nós pudéssemos assim ser as suas testemunhas e proclamar o evangelho sobre toda a terra. Amado e querido ouvinte, eu convido você, olhai para Jesus. Jesus, ele disse, olhai para mim, sereis salvo vós e todos os termos da terra. Mas eu quero deixar aqui pontuado, enquanto você continuar olhando para aquilo que não é Deus, para aquele que não pode salvar, não pode remir a sua alma, você continua refém dos seus pecados, você continua prisioneiro dos seus pecados, mas olhai para Jesus e serás liberto para a glória de Deus, porque no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Que a sua vida possa se gloriar em Cristo Jesus, o Salvador das nossas almas. Eu deixo aqui essas palavras nesse dia de hoje, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Senhor, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.